Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio. Voltamos para mais uma aula da disciplina de biologia molecular e na aula de hoje nós estaremos falando sobre a técnica de eletroforese. Essa é uma importante técnica dentro de qualquer laboratório de biologia molecular, de genética, de pesquisa aplicada ao estudo de DNA e de proteínas. Então, pegue já a sua apostila e nos acompanhe em mais uma aula. Bom, a eletroforese, ela tem seu contexto histórico, é uma técnica que vem evoluindo com o passar dos anos. Em 1952, Markham e Smith, ao estudarem a hidrólise do RNA, eles perceberam que moléculas com diferentes estruturas tinham uma mobilidade diferenciada quando aplicadas sobre um papel e estabelecido um campo elétrico. Então, aqui marca o início da eletroforese, onde foi possível observar que moléculas com tamanhos diferentes, com estruturas diferentes, têm uma mobilidade diferente quando você coloca sobre um campo elétrico, isto é, num campo onde tem um polo positivo e um polo negativo. Já em 1955, olha, apenas 3 anos depois, Smith já começou a utilizar géis de amido, que é um carboidrato polissacarídeo, né? Funcionando assim para separar proteínas do soro. Então, Smith, além do DNA, né, agora observou que as proteínas também, quando estabelecidas no campo elétrico, elas tendem a se difundir, a migrar de forma diferente, considerando o peso. Okay? Para isso, ele usou os géis de amido. Já em 1967, Lorne ele começa a trabalhar com o gel de acrilamida e começa a observar que esse gel ele dá maior resolução. A resolução na eletroforese nada mais é do que a sua capacidade de identificar bandas próximas. Okay? Quanto maior a resolução do gel, mais a capacidade de você diferenciar amostras que têm um tamanho muito próximo. Okay? Então, em 1967, começa a se utilizar então géis de acrilamida para separar moléculas de DNA. Já em 1980, Schwartz e Cantor desenvolvem a técnica de eletroforese em campo pulsado, né? E consegue trabalhar agora fragmentos enormes de DNA. E hoje é basicamente impossível pensar no laboratório de biologia molecular sem ter uma eletroforese funcionando ao tempo todo. Então, você vai observar no estágio, ou mesmo nas aulas práticas, que a eletroforese está sempre ligada dentro do laboratório de biologia molecular. É um dos equipamentos, né, mais concorrido dentro do laboratório. Todo mundo tem que agendar para poder utilizar, porque o equipamento fica ligado praticamente todos os horários de funcionamento do laboratório. Então, frases como essa, vou ali correr um gelzinho e já volto, é muito clássica dentro do laboratório de biologia molecular. Ou você está tomando café com o time no seu jaleco, aí você lembra, né? Você olha para o time e vê que você tem que voltar para o laboratório, senão você vai perder o seu gel. Daqui a pouco eu vou dizer o que significa perder o gel, né? Então, quando você está fazendo eletroforese, você pode até sair, em determinado momento, você pode até sair da frente do gel, mas o gel nunca sai da sua cabeça, tá bom? Bom, o que é a eletroforese? A eletroforese é um movimento de partículas dispersas no fluido sob influência de um campo elétrico uniforme. Isso é a eletroforese. Bom, existem moléculas como o DNA que têm carga negativa. Então, ele tem tendência a se dirigir de um polo positivo para se dirigir ao polo positivo quando sujeito a um campo elétrico. Então, tudo que é negativo vai se dirigir ao polo positivo no campo elétrico. Como o DNA naturalmente ele é negativo, então ele tem essa capacidade de se dirigir ao polo positivo quando você estabelece um campo elétrico. Para que serve a eletroforese?
ela serve para separar moléculas por tamanho e carga elétrica. Por exemplo, aqui, proteínas, né? Para que a gente consiga separar por tamanho, a gente precisa que elas estejam todas com carga negativa, não é? Porque diferente do DNA, nós vamos ver nessa aula, as proteínas, elas podem ter carga positiva, negativa ou neutra. Já o DNA sempre carga negativa. Então, o DNA a gente estabelece e coloca na corrida e sabemos que ele vai correr do negativo para o positivo. Já as proteínas dependeria da carga. Então, para dar carga negativa, você vai ver que a gente coloca SDS na amostra, ok? E a técnica mais utilizada, né? Utilizada com exaustão em trabalhos de biologia molecular. Primeira pergunta, então, da nossa aula é: defina o que é eletroforese e para que serve. As etapas da eletroforese: primeiro, a preparação do gel; segundo, a aplicação das amostras; terceiro, a eletroforese por si só; e quarta, a coloração; e por último, a análise dos resultados num fotodocumentador. Ok? Bom, existem dois tipos de suporte para o gel, né? O gel é a malha, que eu vou explicar logo em seguida, por onde o DNA ou a proteína vai correr. Existem dois tipos de suporte: suporte horizontal e o suporte vertical. Também existem dois tipos de material que formam essa malha, esse gelzinho: a agarose ou a poliacrilamida. Bom, o suporte horizontal, ele é utilizado sempre com agarose. E ele é utilizado para análise de DNA. Então, sempre quando você usa o suporte horizontal, que seria esse suporte aqui, olha só, onde o gel fica na horizontal, ok? Você está trabalhando com agarose e o objetivo é analisar o DNA ou até RNA aqui na amostra, certo? Quando você trabalha com o suporte vertical, a malha que você utiliza é a malha de poliacrilamida. E a poliacrilamida ela pode ser utilizada para separar DNA de pequenos tamanhos, inclusive diferenciando o tamanho entre eles. Por exemplo, você tem um DNA de 100 pares de base, na mesma amostra você tem um DNA de 100, 110 pares de base, é a mesma coisa que nucleotídeos, tá bom? Então, você tem um DNA de 100 pares de base, e na mesma amostra você tem um DNA de 110 pares de base, qual gel que você utilizaria? Poliacrilamida. Mas em que slot? Utilizando um slot, um cassete na vertical, certo? Então, vertical sempre poliacrilamida. Pode usar para análise de DNA e também para análise de proteína. Agora, horizontal, sempre agarose e sempre para analisar DNA, ok? Então, quando utilizamos a eletroforese vertical e a eletroforese horizontal? Eu dei aqui já a resposta. Bom, então vamos começar falando sobre a agarose, que é a base para a nossa eletroforese horizontal. A agarose ela é utilizada para separar moléculas de DNA e também moléculas de RNA de acordo com o tamanho, já que tanto o DNA quanto o RNA têm carga residual negativa. Então, podem ser usadas diferentes concentrações de agarose e normalmente se utiliza 2%. Ok? Aqui nós temos o gel, olha, preparado da agarose para você ver como fica, certo? Esses pocinhos aqui foram feitos com o pente, ó. Vou voltar à aula. Esse pente aqui, ó, você coloca e depois você vem com a solução ainda quente e coloca aqui. Quando ela esfria, ela vira esse gel. E aí, quando você tira os pentes, fica aqui os spots que nós chamamos de poços, onde nós vamos colocar a amostra, certo? E aqui, olha, já é depois da corrida e o cientista está fazendo, então, a análise do DNA. Cada bandinha dessa é o DNA. Aqui é uma luz ultravioleta. Nós vamos explicar daqui a pouco como o DNA brilha na luz ultravioleta. Por quê, né? Bom, o que é a agarose? A agarose ela é um polímero, não é? Formado pela galactose, certo? Então, um polímero formado por galactose, por L-galactose e D-galactose,
forma a agarose. Então, é um açúcar, é um polissacarídeo aqui formado por galactose do tipo L e do tipo D, tá certo? E aqui, olha, uma micrografia eletrônica mostrando os poços por onde o DNA vai migrar. É uma malha. Então, quanto maior a espessura da malha, não é? Quanto maior a concentração do gel, mais fechadinho vai ser aqui, olha só, os poços, né, os caminhos por onde o DNA vai passar. Então, quanto menor a concentração do gel, ok? Mais aberto fica aqui os canais. Quanto maior a concentração do gel, mais fechado fica a sua peneirinha por onde o DNA ou o RNA vai passar, ok? Então, a malha, a concentração de agarose no gel vai depender do tipo de material que você quer correr, o tamanho do material, o tamanho do DNA, certo? Então, por exemplo, uma malha onde tem 2% de agarose, onde da solução 2% é agarose, é utilizada para separar DNAs entre 100 e 200 pares de base. Aqui está em quilobase, né? Então, entre 100 e 200 pares de base, nós usamos 2%. Lembrando que pares de base é a mesma coisa que nucleotídeo. Então, é entre 100 e 200 nucleotídeos, né? Quer dizer, entre 100 e 200 tijolos que compõem, né, o DNA, certo? Então, um DNA desse tamanho, entre 100 e 200, você usa uma malha mais fechadinha. Quer dizer, uma malha mais concentrada, com mais agarose, que faz com que ela fique mais fechadinha, certo? Que seria uma malha de 2%. E aí, quanto maior o tamanho do DNA, mais aberta tem que ser a malha para que o gel possa correr, tá bom? Então, é dessa forma que nós definimos a malha. Bom, e aí nós temos também a poliacrilamida, que é um outro polímero utilizado para análise tanto do DNA, muito pequenos, e também proteína, certo? Aqui nós temos um frasco de poliacrilamida, no caso, um frasco de acrilamida, e aqui nós temos a aplicação do gel, olha só, quando é poliacrilamida, ó, nós temos sempre a cuba na vertical. Quando é agarose, olha só, sempre a cuba na horizontal. Bom, eu estou procurando aqui para ver o que aconteceu. Muito bem. Voltando aqui para a nossa aula, né? Lá na frente eu vou explicar para vocês como funciona a poliacrilamida. Por enquanto é importante vocês saberem que existem dois tipos de malha, a agarose e a poliacrilamida, ok? E em cada situação nós usamos um tipo de malha diferente. E a corrida no gel? Nós temos aqui, olha, uma cuba, que nós chamamos de cuba de eletroforese. Eu já vejo aqui que essa cuba é para um gel na horizontal, porque ela é uma cuba na horizontal, tá vendo? Ela não está em pé, ela está deitada. E aqui nós temos a fonte, que nós chamamos fonte. É daqui que vem a corrente elétrica dentro de uma voltagem de uma miliamperagem específica. Então, nós aplicamos o campo elétrico utilizando esse equipamento. O vermelho é o positivo e o preto o campo negativo, certo? Então, a gente estabelece um campo elétrico. E aqui dentro vai o tampão, que é uma solução aquosa com os íons necessários para que ocorra a eletroforese. Então, tudo vai dentro de um tampão aquoso, dentro de uma solução feita de sais em água, certo? Para que estabeleça uma corrente elétrica. Lembra que na água, o que faz com que ocorra a corrente elétrica é a presença de íons, né? Quanto mais íons na água, mais a capacidade dela de correr, de fazer que ocorra a corrida elétrica, né? O campo elétrico. Bom, a pergunta 3 é, imagine que você tenha uma amostra contendo vários fragmentos de DNA de tamanhos entre 100 e 200 pares de base.
qual é o tipo de gel que utilizaria para separá-los. Justifique. Então, você vai usar o quê? Você vai usar gel feito de agarose ou gel feito de poliacrilamida? Justifique sua resposta. Bom, como é que nós fazemos para corar o DNA? Certo? Existem as soluções que nós chamamos de intercalantes de DNA, que são soluções, substâncias que vão se ligar no DNA e quando expostos, por exemplo, à luz ultravioleta, faz com que nós consigamos ver a banda de DNA, que é isso aqui, galera, é isso que nós vamos ver no gel. A banda quer dizer que esse ponto brilhoso aqui, olha, é o concentrado de DNA. E aqui nós temos o marcador, que é uma amostra de DNA que nós compramos, né, da indústria, que vem determinando exatamente qual o tamanho de cada banda. E aí, com base no marcador, eu sei o tamanho da minha banda. Por exemplo, se esse marcador é de 100 a 1000 pares de base, quer dizer que cada banda tem 100 pares de base. Aí eu só conto, olha, de baixo para cima. 100, 200, 300, 400, 500. Olha só, a minha amostra, então, tem 500 pares de base, porque ela está do tamanho do marcador, que já veio da indústria, já vem dizendo exatamente o tamanho. Ok? Voltando, então, olha, cada ponto desse é o DNA, certo? Então, aqui eu tenho um fragmento de DNA, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, certo? E por que ele está brilhando? Por conta do agente intercalante de DNA. Temos o brometo de etídio, que está sendo descontinuado o uso dentro dos laboratórios, porque ele é um intercalante bom de DNA, tão bom que ele é cancerígeno, né? Então, quer dizer que ele é potencialmente cancerígeno. Se houver contaminação, isto é, cair na sua pele, ou você aspirar, né, a solução de brometo quente, ele pode entrar dentro das nossas células, intercalar com o nosso DNA e causar defeitos no processo de duplicação do DNA, que pode levar a mutações, que pode levar a câncer. Então, o brometo de etídio ele é tão bom, é um intercalante tão bom, que ele não pode ser mais utilizado por ser cancerígeno. Eu lembro que quando eu entrei no laboratório, ainda no mestrado, a gente ainda usava, mas logo em seguida a gente já descontinuou o uso, guardou o material em uma embalagem lacrada para ninguém mais utilizar por conta do perigo de causar câncer. No lugar do brometo, foi desenvolvido o GelRed. O nome GelRed é patenteado, salvo engano ele é da Invitrogen, da empresa Invitrogen, por isso o nome GelRed, que é uma substância intercalante de DNA também, entretanto, não tem indicação de ser cancerígena ainda, né? Então, mesmo assim, temos que tomar bastante cuidado quando estiver trabalhando. O legal do GelRed é que quando você coloca ele, o gel, né, com o GelRed numa luz ultravioleta, que é essa luz azul, olha a cor que ele fica. Ele fica puxando um tom para vermelho, por isso o nome GelRed. E aqui está escrito errado, está escrito HelRed, né? É com G, GelRed, tá bom? Então, no lugar do brometo, que deixaria a amostra assim, nós utilizamos o GelRed, que deixa a amostra assim, certo? E ele tem uma sensibilidade tão boa quanto o brometo de etídio. E, graças a Deus, não tem estudos ainda dizendo que ele é cancerígeno. Ainda assim, nós utilizamos com muito cuidado. O que nós temos em nosso laboratório é o GelRed, não usamos brometo aqui no nosso laboratório. Além disso, nós temos a prata, não é? Que é um metal que também tem uma afinidade muito grande ao DNA e ele dá uma sensibilidade muito grande à amostra de DNA. Aqui, olha só, nós temos um gel corado com prata. A vantagem da prata é que cora apenas gel de poliacrilamida, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui corado com prata. E é legal também da prata que ela cora tanto DNA quanto proteínas. Já o GelRed é só para DNA e o brometo de etídio só para DNA também. E aqui nós temos, olha, o Comace Blue, que é uma substância também que cora proteínas, certo? Eu não tenho nenhuma imagem aqui de uma proteína corada, de um gel de poliacrilamida de proteína corada com Comace Blue.
Então, em resumo, o brometo de etídio e o GeoRed são os dois mais utilizados para a coloração de amostras de DNA. Lembrando que o GeoRed é o que nós utilizamos hoje, o brometo de etídio não se usa mais. E a prata, ela pode corar tanto DNA quanto proteínas, sendo mais utilizada para corar DNA, e o Comace, ele cora apenas proteína, tá bom? Pergunta 4. Como funciona a coloração de moléculas de DNA em gel de agarose e de poliacrilamida? Cite exemplo de agentes intercalantes. Então, você vai falar dos dois tipos de agentes intercalantes que nós utilizamos para DNA, os principais, e como que eles agem. Bom, aqui nós temos então as etapas, desde a preparação do gel, a aplicação do gel e o estabelecimento da corrida eletroforética e a análise da corrida eletroforética depois. Bom, agora a eletroforese de proteínas em gel de poliacrilamida. Como eu disse, proteínas a gente só corre em gel de poliacrilamida. Ocorre em várias fases, né? A primeira, primeiramente, nós vamos entender o que é o gel de poliacrilamida, não é? O nome do gel, a sigla é SDS-PEIJ. O que significa isso? Significa eletroforese em gel de poliacrilamida, certo? E o SDS é por conta do desilsulfato de sódio, que é utilizado como agente desnaturante. Então, seria eletroforese em gel de poliacrilamida, utilizando o agente desnaturante do desilsulfato de sódio. Isso que significa SDS-PEIJ, tá bom? Essa sigla, certo? PEIJ de poliacrilamida gel eletroforese, né? Então, eletroforese em gel de poliacrilamida, e o SDS do desilsulfato de sódio. Bom, a poliacrilamida ela vai formar malhas, né, que vai fazer com que a amostra do DNA ou de proteína migra dentro dela com base apenas na sua carga. Então, é indicado para a separação tanto de DNA quanto de proteínas. Bom, como é que é feito a malha da poliacrilamida? Veja, a poliacrilamida ela é formada pela acrilamida, que está aqui, olha só, e a bisacrilamida, que são duas substâncias diferentes uma da outra, que quando se juntam nós formamos então a poliacrilamida, que elas juntas. Acrilamida mais bisacrilamida. Se você misturar acrilamida e bisacrilamida dentro de um frasco, não vai acontecer nada. Elas não interagem para formar a poliacrilamida de forma instantânea. Elas precisam de radicais livres, que radicais livres interajam com a molécula, com ambas as moléculas, para que agora elas possam interagir entre si. Então, existe uma substância chamada persulfato de amônio, que você deve colocar na solução. Então, você tem a acrilamida, a bisacrilamida e o persulfato de amônio. O persulfato de amônio, que é essa molécula aqui, olha só, ela é uma molécula que libera radicais livres, porque ela se quebra e decompõe, liberando aqui, olha, radicais livres, certo? E esses radicais livres são o que vai interagir com a acrilamida e com a bisacrilamida para que elas possam se ligar e formar uma estrutura. Beleza. Além disso, esse persulfato de amônio, ele se decompõe naturalmente, mas levaria muito tempo para que ele formasse radicais livres para que a acrilamida e a poliacrilamida pudessem se ligar. Para isso, para que ele se decomponha mais rapidamente e que a reação seja estabilizada, nós usamos o TMED, que é o tetrametilbenzidina, TMED. O TMED, ele vai estabilizar a reação, ok? Formada a partir, estabilizar os radicais livres formados a partir do persulfato de amônio. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos a acrilamida, a bisacrilamida e colocamos o persulfato de amônio. Pronto. E aí já ficamos preparados. Assim que você coloca o TMED na solução, rapidamente ocorre a polimerização. Por quê? Porque ele estabiliza os radicais livres do persulfato de amônio
esses radicais livres atacam a acrilamida e a bisacrilamida e começa a formar a malha. Então, você homogeneiza a solução e rapidamente você já tem que passar ela para o suporte do gel, porque senão forma a malha dentro do próprio becker onde você está preparando a solução. Porque é muito rápido a reação. Quando você bota o TMED, a reação ocorre de forma bem rápida, ok? Bom, qual é o papel do persulfato de amônio e do TMED na formação da poliacrilamida? Então, é o que você vai responder na questão de número 5. Bom, então ocorre a formação da poliacrilamida, não é? A partir da acrilamida, bisacrilamida, com a ajuda do TMED, do persulfato de amônio e do TMED, certo? E essas malhas de acrilamida, de poliacrilamida, elas são muito mais fechadas do que as malhas de agarose. Por isso que elas são utilizadas, quando se fala de DNA, elas são utilizadas para fragmentos pequenos de DNA. E também por isso que elas são utilizadas para proteínas, porque você consegue separar muito bem as proteínas usando poliacrilamida. É uma malha mais resistente e com os poros menores, ok? E aí, aquela relação na separação de proteínas é a mesma relação que nós falamos na separação do DNA, certo? Quanto maior for a sua proteína, menos concentração deve ser o seu gel. Menos poliacrilamida tem que ter no gel. Por quê? Porque quanto maior a proteína, maior tem que ser a malha, certo? Mais aberta a malha tem que ser, certo? Quanto menor a proteína, mais fechado tem que ser a malha. E como é que nós fazemos para fechar a malha? Colocamos mais agarose. Então, maior a concentração de agarose. Então, você vê que é inversamente proporcional. Quanto menor a proteína, mais fechada a malha, para que você possa separar. Se eventualmente tiver mais de uma proteína na amostra, você consiga separar elas por tamanho. Quanto maior a proteína, menos concentração de agarose na malha, para que ela seja maior e a proteína possa passar por dentro, certo? Lembrando que a poliacrilamida, ela é uma solução, né? A acrilamida em si, ela é uma solução potencialmente neurotóxica, ok? Então, tomar muito cuidado quando estiver trabalhando, tem que estar de máscara todo o tempo, ok? A pergunta de número 6 é: imagine que você tem uma amostra contendo várias proteínas com tamanhos entre 13 e 18 kilodaltons. Qual o tipo de gel que utilizaria para separá-las? Qual tipo de gel? Seria agarose ou poliacrilamida? E se for poliacrilamida, qual a malha do gel que você vai utilizar? Certo? Qual é a porcentagem de malha que separa esse tamanho de proteínas? Uma coisa importante para falar para vocês é em relação a essa unidade aqui, né? Quando nós falamos lá de DNA ou de RNA, nós falamos que é pares de base, que significa a quantidade de nucleotídeos. Então, se eu falo 200 pares de base, eu estou falando 200 nucleotídeos, ok? Quando nós falamos de proteína, nós falamos de massa molecular, certo? Que é a somatória da massa molecular de todos os átomos que compõem aquela proteína, certo? E aí, se convencionou que quando se fala de proteína, a massa molecular se expressa em Daltons, certo? Então, kilodaltons é a unidade de Daltons vezes 1000, ok? Então, kilodaltons. Então, seria a mesma coisa que a massa molecular. Um Dalton seria uma unidade de massa molecular, tá bom? Só para que vocês possam saber, certo? Bom, então aqui, como ocorre a eletroforese de proteína? Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que as proteínas, diferente do DNA ou do RNA, elas podem ter carga negativa, carga positiva ou carga neutra. E você, quando recebe sua amostra, você não sabe se a tua proteína tem carga total, residual negativa, ou positiva ou neutra, certo? Você está investigando. Então, para que ocorra a eletroforese, eu preciso que o material esteja com carga residual total negativa, para que possa correr do negativo para o positivo e eu separar de acordo com o tamanho, sendo que quem é menor corre mais rápido, quem é maior corre mais lentamente, e assim eu separo por tamanho.
Então, como eu faço para que a minha proteína, ela, primeiro, esteja desnaturada e, segundo, que ela tenha carga negativa? Para desnaturar a proteína, eu aqueço ela a 100 graus na presença de um agente redutor chamado beta-mercaptoetanol. Então, esse agente ele vai quebrar as pontes de sulfeto, vai quebrar pontes de hidrogênio, qualquer tipo de ligação entre os aminoácidos que compõem a estrutura tridimensional das proteínas. Então, a estrutura tridimensional das proteínas ela é perdida no gel desnaturante, no gel SDS-Page, porque antes, na amostra, eu coloco beta-mercaptoetanol e aqueço a 100 graus Celsius. Então, olha, perde a estrutura, a proteína fica desnaturada, que é o que me interessa. E aí, como que eu vou garantir que ela tem carga negativa? Eu utilizo o duodecil sulfato de sódio. Então, o duodecil sulfato de sódio, que é um detergente aniônico, um detergente negativo forte, certo? Vai se ligar à proteína e vai conferir carga negativa para a proteína. Ah, mas essa proteína era carga positiva. Não tem problema, o detergente ele vai se ligar aqui, ó, fortemente a proteína e agora ela fica com carga total negativa. Agora sim, agora eu consigo fazer com que a proteína migre dentro do gel. Por quê? Porque ela foi, primeiramente, desnaturada com beta-mercaptoetanol e aquecimento e veio do sulfato de sódio e se ligou nela. Beleza? E agora eu consigo fazer com que ela corra dentro do gel. Certo? Uma molécula de SDS a cada 2 resíduos de aminoácidos. Então, ele carrega bem a proteína de carga negativa. Olha aí, a proteína desnaturou porque nós usamos o beta-mercaptoetanol e o SDS, olha, se liga na molécula, certo? Dando carga negativa para a molécula. Quem desnatura a proteína? Beta-mercaptoetanol e a temperatura. Quem vai dar carga negativa para a proteína? O SDS. Pergunta 7. Para que serve o beta-mercaptoetanol e o SDS, que o nome é duodecilsulfato de sódio? Bom, aqui é o aparato da eletroforese, né, em gel de poliacrilamida. Tanto para DNA quanto para proteína é o mesmo aparato. A diferença é que no DNA nós usamos SDS, usamos beta-mercaptoetanol. No caso das proteínas. E no DNA não, já que ele tem carga negativa, eu não preciso usar esse tanto de coisa, certo? Olha só, mais uma vez, aqui tem a molécula do SDS, olha, um detergente aniônico, certo? Que vai se ligar à proteína, olha, dando carga negativa para a proteína para que ela possa agora correr no gel. E aqui nós temos um gel de poliacrilamida, um gel de proteína, não é? Em poliacrilamida, corado com o brilhante Comacy, certo? Ou Comacy Blue. Bom, aqui nós temos um marcador, da mesma forma lá que no DNA, você compra um marcador de proteína, que nada mais é do que uma mistura de diferentes proteínas que a indústria vende, onde você sabe exatamente a massa de cada ponto desse. Então, vamos dizer que esse daqui é 5, esse daqui é 10, esse daqui é 15, certo? E esse é 20, e sucessivamente. Então, cada proteína vai ter um tamanho lá no seu marcador, e aqui é a sua amostra. E olha só essa amostra cheia de proteína. Cada ponto desse, banda que nós chamamos, é uma proteína. Vamos aqui achar uma banda. Olha só, essa banda aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um marcador e aqui eu tenho um marcador. Vamos dizer que essa primeira banda do marcador é de 5 kilodaltons, né? Ou 5 mW. Então, essa proteína aqui do lado, olha, também tem 5 kilodaltons. Por quê? Porque está na mesma altura, ó, certo? Do que o marcador, certo? Então, essa seria de 5. Vamos dizer que essa banda aqui, olha, seja a banda de 50. Essa proteína, olha, está na mesma altura da banda de 50. Então, essa proteína minha aqui tem 50 kilodaltons. Eu consigo dizer que ela tem 50 kilodaltons, ok? Variações da técnica de eletroforese. Eletroforese capilar em gel, que é a ECG. Né? Ela é utilizada exclusivamente para a separação de moléculas grandes, de macromoléculas. Né?
quando a razão carga-raio dos analíticos é tão próxima que não é possível separá-lo com o uso de eletroforese em zona tradicional, a eletroforese vertical ou horizontal, certo? Bom, então essa eletroforese, a diferença dela é que ela é realizada dentro de um tubinho capilar. Não sei se você já fez, mas eu imagino que sim, já fez exame de sangue. Tem um momento lá que a moça pega um tubinho de vidro capilar bem pequeno, vai lá na sua amostra de sangue e encosta nela e a amostra sobe para dentro do tubinho. Aquilo ali é um tubo capilar, só para você saber o que é, certo? Esse gel, ele vai ser utilizado principalmente para a separação melhor das amostras, né? É muito utilizado nos equipamentos que fazem o sequenciamento tradicional, então o tipo de eletroforese lá é um eletroforese capilar. Vocês vão utilizar, vão ler aí na sua apostila direitinho como funciona, ok? É muito utilizado aí também na identificação de paternidade, certo? Também na ciência forense, né? No sequenciamento de amostras de importância para a investigação criminal, certo? Na indústria farmacêutica, na agropecuária também. E aqui eu dou um exemplo de como funciona uma eletroforese para o exame de paternidade. Então, se coleta o exame do pai, da mãe e do filho, né? Então, você tem a mãe e o filho e o suposto pai. A partir desse DNA, que pode ser tirado a partir de células sanguíneas ou também de células do bulbo capilar ou também de células epiteliais da boca, né? Então, é o mesmo DNA que nós já vimos isso, né? Todas as nossas células possuem o mesmo código genético. A partir desse material, você faz, então, uma amplificação do DNA, certo? Primeiro, antes disso, né, você faz a extração do DNA, como eu expliquei na aula anterior. Depois, você faz a amplificação do DNA, você faz uma PCR. Nessa PCR, você usa primes para um gene específico, certo? Para uma família de genes específico, utilizado para determinação de paternidade. Depois, você corta esse DNA com enzimas chamadas endonucleases, que vocês vão entender melhor o que são também na próxima aula, certo? Que são enzimas que cortam o DNA. Então, você corta o DNA com essas enzimas. Depois, você realiza uma eletroforese convencional ou uma eletroforese capilar e depois transfere o DNA do gel para uma membrana de papel, né, de nitrocelulose ou mesmo de nylon, usando uma técnica que a gente chama de Solden blot, que é uma técnica para transferir o DNA do gel para a membrana, para que você possa corar a membrana e conseguir ver melhor o resultado. O que acontece? Aquele DNA, tanto do pai, quanto da mãe, quanto do filho, foi amplificado uma região idêntica, né? Uma região semelhante, tanto do pai, quanto da mãe, quanto do filho. Quando você coloca para cortar com as enzimas, se esses indivíduos eles são diferentes, essa região do DNA deles tem sequências para corte diferente, que vai dar tamanho de DNA diferente, ok? Se os indivíduos são parentes, vão ter sequências para corte, né? Para que as enzimas que cortam o DNA iguais. Então, vai dar tamanhos de DNA igual, ok? Então, as bandas serão iguais. Se são pessoas diferentes, vão ter regiões diferentes, as enzimas vão cortar e vão dar tamanhos de DNA diferentes. Se forem pessoas da mesma família, vão ter regiões iguais, as enzimas vão cortar essas regiões, certo? Dando tamanhos iguais, certo? Então, olha só, nós temos na figura 1 a inclusão. Olha só, nós temos aqui o DNA da mãe, né? Depois da PCR e depois de ter sido cortado com as enzimas e depois de ter feito o gel, né? Então, aqui eu estou analisando o gel. Olha, cortou o DNA da mãe, deu 2 fragmentos. O do filho cortou e deu 2 fragmentos também. Esse fragmento aqui de cima, olha só, está na mesma altura do que o fragmento da mãe. Então, eu posso dizer que o João
é filho da Maria, certo? Por quê? Porque eles têm um fragmento, olha, no mesmo tamanho. A mesma região de DNA foi cortada e gerou um fragmento no mesmo tamanho, o que dá 99,9% de chance do João, de fato, ser o filho da Maria, certo? O outro fragmento que sobrou, ele deve ter herdado de alguém, né? Do pai. Então, olha só, o suposto pai cortou o DNA dele também, né? E deu 2 fragmentos. E um dos fragmentos do filho está no mesmo tamanho do fragmento do pai. Então, eu digo com certeza que João é filho da Maria e também filho do José. Por quê? Porque, olha só, ele tem um fragmento. No corte do DNA dele, gerou um fragmento igual ao da mãe e um fragmento igual ao do pai, certo? E aqui seria uma exclusão, quando o cidadão não é o pai da criança, né? Ó, a mãe, beleza, não é? O filho gerou um fragmento no tamanho de um dos fragmentos da mãe, tá ótimo. Agora, olha o do pai, não é do mesmo tamanho, tá vendo? São tamanhos diferentes. Então, aqui eu digo que João é filho da Maria, mas não é filho do José, certo? Por quê? Porque José, olha, tem um perfil de banda diferente do perfil do João. E assim nós sabemos quem é pai, quem é mãe, não é? Ou quem não é pai, ou quem não é a mãe daquele determinado indivíduo, tá certo? Também é usado nessa mesma perspectiva para identificar, por exemplo, amostras na ciência forense, né? Então, se um agressor deixou a amostra na vítima, né? Imagina que numa luta ele acaba arranhando a vítima, ou a vítima acaba arranhando o agressor, acaba ficando DNA dentro das unhas, por exemplo, da vítima. Então, você tira ali aquele DNA, faz uma PCR, faz um corte com as enzimas, faz o gel, transfere o gel para a membrana e compara agora o DNA achado na unha da vítima com o DNA do suspeito. Se o DNA do suspeito bater com o DNA achado na unha da vítima, o suspeito deixa de ser suspeito e passa a ser acusado, ok? Do crime lá que ele cometeu, certo? Por isso que também é utilizado esse tipo de metodologia nos exames lá na ciência forense. A pergunta 8 é como é feito o exame clássico, né, de paternidade. Bom, na aula de hoje nós utilizamos esse material. Se você quiser saber mais, você pode entrar nessa aula aqui também, não é? Com certeza você vai ter muito mais conteúdo para estudar, certo? Eu agradeço a vocês pela paciência, né? A aula ficou um pouquinho grande dessa vez, mas porque o conteúdo é muito interessante e a gente precisava discutir bem para que você possa entender. Lembrando que você pode contar comigo lá no grupo do WhatsApp, também lá no AVA, certo? Qualquer dúvida, converse com a gente, tá certo? Valeu e até a próxima aula.